Oi, pessoal. Assistiram ontem o show do Bad Bunny no halftime do Super Bowl americano? Ele fez um show para 70 mil pessoas no estádio. Era um show de intervalo, o Campeonato Nacional de Futebol Americano. Seria a final do nosso campeonato de futebol, por exemplo. E ele fez um show inteiro em espanhol e ele trouxe vários elementos da cultura latino-americana, lugares que muito comuns para todos nós de países latinos. E essa cena aqui em cima me chamou um pouquinho de atenção, porque tava lá o Rick Martin cantando e aí do nada explodem várias fagulhas em cima de postes de luz. E aí ele começa a cantar uma música dele que chama El Apagón. E nessa música ele fala, de novo, um apagão. E aí ele fala, vamos fazer outras coisas porque, tá em apagão. E aí me lembrou de anos atrás, muitos anos atrás, e aí Gen Z vai me perdoar, porque, eles não viveram esse período aqui da história brasileira. Mas, na época, mais ou menos, anos 90 para 2000, 2001 para ser específica, o Brasil passou por um período de apagão, de riscos muito grandes de apagões. A gente tinha vários apagões em vários estados do país, principalmente região sudeste, centro-oeste e nordeste. Eles foram causados por uma seca muito grande, um período de estiagem muito grande, 2 anos, e 3 anos, eu acho, de estiagem, uma coisa assim. E além disso, de pouquíssimo investimento no sistema elétrico brasileiro. E isso é comum nos países latino-americanos, um baixo investimento na manutenção da rede. E aí eu percebi que lá em Porto Rico, que é o país dele, e no Brasil a gente passou pelas mesmas coisas. Não sei se Porto Rico continua passando, mas o Brasil mudou um pouquinho esse cenário, na verdade. Tá? O que aconteceu? Tirando essa seca, tinham várias questões de manutenção da rede. Alguns meses antes do primeiro apagão grande, aí ocorreu uma explosão do disjuntor numa subestação da Eletrobras em Jacarepaguá, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E esse foi o primeiro grande apagão que a gente teve no Brasil, em 2001. E aí daí foram vários outros, porque o sistema era interligado, e ele não tinha a capacidade de fornecer energia em grande quantidade para todo mundo que precisava. E aí o governo instituiu nessa época um período de racionamento de energia, era um racionamento forçado. O que acontecia? As pessoas, as indústrias, os comércios que conseguiam atingir uma meta, eles recebiam bônus, bonificações. E outras pessoas que não conseguiam atingir essas metas, elas pagavam multas altíssimas. Então estava todo mundo racionando a energia assim, ao máximo mesmo. As pessoas ligavam geladeira à noite, era bem complexo esse período. Sorte de quem não viveu. E aí, em 2002, já no final desse período de apagão, um parafusinho assim, ó, solto, numa linha de transmissão, perto da hidrelétrica de Ilha Solteira, em São Paulo, ele soltou. E aí rompeu os cabos, rompeu a linha de transmissão, e aí a gente teve um grande apagão. E esse foi um apagão que durou vários dias, por conta de um parafuso, e atingiu 76 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, 10 estados brasileiros foram atingidos. Metade, praticamente, do Brasil foi atingida por conta de um parafuso solto. E aí, quando a gente atingiu esse patamar de estiagem grande e problemas nas linhas, os governos de lá para cá, eles têm trabalhado com maneiras de sanar essa situação. O governo atual, ele tem um programa muito forte, inclusive, de desenvolvimento das linhas de transmissão do sistema elétrico brasileiro. Mas os anteriores também tinham. E o que eles têm feito? O primeiro ponto é a diversificação da matriz energética. A gente era muito dependente de energia hidrelétrica. E aí agora os governos, eu não sei se vocês têm percebido, eles estão investindo em energia eólica, energia térmica, inclusive, energia nuclear, que veio à tona esses tempos para trás. Nessa semana mesmo a Rússia falou que vem para poder trocar a tecnologia nuclear de energia com o Brasil, e também energias de outras fontes renováveis, para a gente deixar, por exemplo, de ficar dependente quando tiver uma seca, que é o que aconteceu em São Paulo um tempo atrás. A seca em São Paulo tem feito racionamentos tanto de água quanto de energia. E teve uns apagões também recentemente, além disso, modernização da infraestrutura. A gente tem bastante investimento agora em infraestrutura e manutenção, que antes não tinha. E também a troca, a simples troca da rede elétrica aérea para a rede subterrânea já ajuda muito nesse processo de evitar que a rede se desgaste e que ela rompa e atrapalhe a fluidez da energia elétrica para os bairros, para as pessoas. E além disso, o aprimoramento de gestão do sistema elétrico, que é o que a ONS tem feito. Ela tem salas de emergência, salas de crise, onde eles se reúnem e tem um processo hoje de gestão dessa rede. Se uma rede cai, outra rede é mobilizada para poder sustentar a energia elétrica e substituir, mesmo temporariamente, aquela rede que caiu para que ninguém fique sem energia. Esse cenário não existia. E esse cenário ele só existe por conta de investimentos, do governo, investimentos de empresas e da manutenção bem feita. E aí me lembrou muito, porque as pessoas às vezes falam pra gente, mas a gente vai fazer em linha viva por quê? Agora pensa comigo, imagina interromper a energia elétrica de 76 milhões de pessoas para fazer uma manutenção, para apertar um parafuso. Nem sempre isso é possível. Claro que se der para fazer é ótimo, mas nem sempre isso é possível, muitas vezes não é.
E é aí que a Energy entra, na verdade. A gente trabalha com linha viva porque quando não é possível fazer de outra forma, a gente tem que entrar e fazer o serviço da forma que der para fazer, que em muitos casos tem que ser em linha viva. E às vezes também por estratégia, né? Se a gente deixar de fornecer energia para uma certa área, uma certa empresa por muito tempo, às vezes isso vai custar muito para a produção daquela empresa. Então é melhor financeiramente fazer em linha viva do que fazer em linha morta. Então, me lembrou muito esse processo, porque não sei como tá lá em Porto Rico hoje em dia, mas essa música do Bad Bunny, ele fala exatamente não essa música em específico, mas algumas músicas do Bad Bunny junto com essa, fala da falta de investimento, porque Porto Rico é um território americano, norte-americano, estadunidense. E ele fala que, como colônia, né, como um território subjacente ali dos Estados Unidos, eles recebem muito pouco investimento. E aí acaba que eles sofrem muito com apagões, com né, outras questões que são estruturais. Como no Brasil era. Vocês sabiam dessa história de apagão no Brasil, de racionamento? Já pensaram em viver um momento desse? Conta pra gente aqui nos comentários.